Oi, aqui é a Carol, e no vídeo de hoje eu vou comentar as minhas leituras do mês de fevereiro. Foi um mês bem de altos e baixos, a maioria dos livros que eu li eu não gostei, mas pelo menos teve uma leitura que eu achei muito boa e então compensou o mês. A minha primeira leitura do mês foi a pior de todas, que foi Corte de Neve e Fúria, da Sarah J. Maas. Eu fiz um vídeo só sobre esse livro, uma resenha pra quem quiser ver, eu vou deixar linkado. E assim, eu não tinha amado o primeiro livro, que é A Corte de Espinhos e Rosas, mas eu gostei razoavelmente. Eu tinha esperanças que esse daqui ia ser melhor, porque muita gente fala muito bem desse livro. E não, assim, pra mim ele é bem inferior ao primeiro. Ela tomou um rumo, a autora decidiu tomar um rumo na história que eu não concordei, acho que prejudicou mais do que ajudou. E eu me senti manipulada o tempo todo. Era quase como que a Sarah J. Maas estivesse do meu lado gritando: goste desse personagem, torça pra essa pessoa, olha como eles são muito mais legais que os outros que eu apresentei pra você. Ai, não dava, assim, não deu mesmo. O personagem que eu tinha gostado, que era até o personagem que provavelmente ela queria que eu amasse, eu gostei dele no primeiro livro, e aqui ele virou, assim, um cachorrinho, Mister Perfeição. Eu detestei, eu dei 2 estrelas pra esse livro. E a próxima leitura era um livro que eu tava muito empolgada pra ler, porque eu amo essa série e acho que era provavelmente um dos meus livros mais esperados desse ano, que foi Immortal Rain, da Morgan Rhodes. Ele é o último livro da série Queda dos Reinos, que eu amo essa série. E eu fiquei bem decepcionada com esse final, assim, eu achei o final bem xoxo, nada muito impactante acontece, assim, é bem previsível. Os meus personagens favoritos continuam bons aqui, então foi o que salvou esse livro pra mim de não ser uma catástrofe, mas eu esperava um pouco mais. Mesmo assim, eu gosto muito da série, eu acho que vale muito a pena a jornada. É aquele velho caso que a jornada vale mais do que o enredo todo do final, assim. Então, pra mim foi uma leitura 3 estrelas, porque eu gosto dos personagens, mas não foi o meu final favorito, com certeza. Próxima leitura que eu fiz foi Beleza Cruel, da Rosamund Hodge. E esse livro, assim, eu tô ainda com conflitos, porque eu não sei bem o que falar sobre ele. Assim, eu gostei, mas eu vi tanto problema, eu achei tão confuso que eu não consegui muito pensar, chegar a um consenso sobre ele. Esse livro conta a história da Nyx, que é uma menina que desde do nascimento dela, ela estava prometida a casar com esse lorde que mora num castelo. E, na verdade, ele é quase assim um feiticeiro, porque ele faz ali umas barganhas com as pessoas da vila dela, mas obviamente que essas barganhas nunca são para benefício dessas pessoas, ele que sai ganhando mais, então ele é bem, assim, cruel, ele tem fama de ser uma pessoa bem perversa. E esse casamento todo, na verdade, é só um disfarce, porque na realidade ela tem que matar esse cara para poder livrar a vila dela, o lugar que ela vive, que eles meio que moram dentro de uma redoma, assim. É bem interessante esse universo que eu acho que ela criou aqui, porque é como se fosse realmente eles estivessem todos dentro dessa redoma, não tem um céu de verdade. E ela tem que matar esse cara pra poder livrar a vila dela dessa maldição. Então, assim, é um reconto da Bela e a Fera, e mais um daqueles recontos onde a Fera é o cara mais lindo que eu já vi na minha vida, né? Eu não entendo isso, eu acho que tira todo o propósito da história, que é, né, ver a beleza interior. Mas assim, eu achei a história interessante, mas ao mesmo tempo extremamente confusa. Ela mistura muito assim da mitologia grega, então eu teve um momento da história que eu não sabia mais o que eu tava lendo, o que tava acontecendo. Parece que ela ficou ali só jogando informação, são páginas e mais páginas de informação, de construção de mundo, que eu fiquei, tá, mas isso vai ser relevante pra história? Algumas coisas até são, mas eu achei extremamente confuso. O final é confuso também. Então eu terminei meio, nossa, esse livro poderia ter sido um pouco mais grossinho e talvez ela poderia ter elaborado melhor a história. Não é um livro ruim, mas é bem confuso, então eu dei 3 estrelas porque eu gostei, mas vi muito defeito. E finalmente existe uma luz no fim do túnel, e a minha última leitura do mês foi maravilhosa, que foi a duologia Monstros da Violência, da Victoria Schwab, que consiste da melodia feroz e do dueto sombrio. Eu amei essa história, assim, é diferente de tudo que eu já li, é maravilhosa.
Essa história se passa num lugar onde que para cada ato de violência um monstro surge. Então, assim, se tiver um ato que é extremamente violento, como um genocídio, por exemplo, surge um tipo de monstro que são os sunais. Os sunais, eles se alimentam das almas dos pecadores. Então, se alguém que cometeu algum crime, eles vão e matam essa pessoa, meio que sugando a alma delas. E entre os sunais tem o August, que é o personagem principal do livro. O August já entrou assim pra minha lista de personagens favoritos. Ele tem um conflito porque ao mesmo tempo que ele quer ser humano, né, só pra um detalhe, né, os sunais, eles têm aparência humana. Então ele se passa por um humano, enfim. E ele quer muito ser humano, ele quer sentir, mas ao mesmo tempo ele também quer ajudar a causa dele, porque até então ele tem que meio que fazer o trabalho dele. Eu amei tanto esse personagem que eu quase, assim, chorava nos capítulos dele. Eu amo o personagem que tem um conflito interno, que é você querer ser uma coisa que você não é por causa da sua própria natureza. Isso te impede de ser o que você, na verdade, quer ser. E é muito interessante. A outra personagem é a Kate, e ela é filha do meio que o governador ali do lugar. E é uma personagem um pouco mais complicada, eu tive bastante problema com ela no início, ela me ganhou ao longo da história, porque ela quer muito agradar o pai, ela quer fazer coisas pro pai poder gostar dela. E assim, é umas coisas meio idiotas que ela faz, ela explode alguma coisa na escola, bem assim, adolescente. Quando começou no primeiro livro, eu achei, ai não, aquela personagem adolescente problemática sem razão, né? Rebelde sem causa. Mas ela vai melhorando ao longo da história e eu acho que ela cresceu bastante, principalmente quando ela começa a interagir com o August, que assim, a interação deles é muito boa. Só pra lembrar, não tem muito romance nesse livro, tem assim, uma tensão sexual, mas se você gosta de livro que não foca no romance, ó, essa série é perfeita por mil razões, mas enfim, não tem muito romance. Eu adorei os questionamentos que ela faz sobre quem na realidade, né, é o monstro. O próprio vilão da história, que é um tipo de monstro. Eu simpatizei bastante com ele, ele faz bastante questionamento também sobre a natureza humana, o quão arrogante e egoísta o ser humano é. E como a gente sempre tem escolhas, isso eles focam muito nisso, assim, que o ser humano ele tem escolha. A gente pode escolher ser violento ou não. Esses monstros, eles só estão seguindo ali o instinto, eles vivem para fazer aquilo, como os sunais, eles têm que se alimentar da alma dos pecadores. O outro tipo de monstro, eles se alimentam de cadáver, coisa podre, eles vivem na escuridão. Eles não têm escolha, é a natureza deles. E o ser humano é o único que tem escolha e às vezes a gente faz uma escolha pior que a outra. Então, assim, eu fiquei pensando muito, muito depois que eu terminei essa história. O final, assim, é surpreendente, acho que um dos melhores finais que eu já li. Eu dei 5 estrelas pros dois. Eu gostei mais da Melodia Feroz, mas esse aqui também é só porque é um pouquinho mais lento, apesar que tem bastante ação. Mas essa história, sim, eu recomendo muito, muito, muito. Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.